Soluções Poupança do Banif. Software de gestão PHC. E Grupo Ascendo. Boa noite. Está apresentado o Orçamento de Estado de 2015. As famílias poderão contar com um ligeiro desagravamento fiscal nas deduções em IRS e com uma promessa de devolução de uma parte da sobretaxa. Já as empresas que têm lucros vão beneficiar de uma descida expressiva, 2 pontos percentuais na taxa de IRC. Mas, de modo geral, não há um desagravamento fiscal ou uma baixa generalizada de impostos, porque há outros que, entretanto, aumentam. Sobre o álcool, sobre o tabaco, sobre os combustíveis, sobre os automóveis, sobre bens nocivos para a saúde e sobre atividades consideradas poluentes. Isto é, está assegurada a chamada neutralidade fiscal e, em consequência, manter-se o enorme aumento de impostos decididos em 2012 que continua na prática em vigor. Já os funcionários públicos continuarão a ter cortes nos salários acima de 1.500 euros por mês, mas com uma devolução de 20%. As pensões mínimas serão ligeiramente aumentadas e até 4.611 euros de valor serão devolvidos os cortes da SES, a Contribuição Extraordinária de Solidariedade. Acima deste limite continuam a ser cortadas, mas a taxas relativamente menores. Do lado da despesa é prometida a continuação dos cortes de gastos estruturais. É prometida a redução de despesa com a saúde, mais funcionários públicos, saída de mais funcionários públicos, cortes de gastos de funcionamento de ministérios no valor de mais de 500 milhões de euros, por exemplo, em pagamentos também à indústria farmacêutica, em estudos e pareceres jurídicos, consultorias. Bom, no final é esperado um déficit de 2,7%, que, para ser menor, diz o Governo, teria de incluir novos aumentos de impostos, porque a despesa já não pode mais ser comprimida, já não pode mais ser cortada. Tudo isto acontece num ano em que se espera um crescimento de 1,5%, uma taxa de desemprego a descer para 13,4%, o consumo privado ficará sujeito a uma previsão de aumento de 2% e também 2% é a previsão de aumento do investimento. As exportações, a previsão aponta para mais, para 4,7%. Convidados para o debate, António Saraiva, Presidente da CIP, a Confederação Empresarial de Portugal, Domingos de Azevedo, bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, Manuel Caldeira Cabral, economista, professor da Universidade do Minho, e também Tiago Caiado Guerreiro, advogado especializado em questões fiscais e económicas. Meus senhores, obrigado a todos por terem vindo. Temos muita matéria para debater, mas a pergunta inicial acho que deve ser muito simples. António Saraiva, este orçamento é para cumprir. Vai ser possível cumpri-lo? Boa noite. Estamos habituados a retificativos e provavelmente é o que nos espera. Se este orçamento é para cumprir ou não, não vamos antecipar ocorrências, vamos esperar, vamos dar o benefício da dúvida. Não sendo o orçamento que desejávamos, nomeadamente em sede de redução de impostos, cumprindo aquele célebre princípio de 2/3 de redução da despesa e 1/3 por arrecadação de receita, mas esperemos que pelo menos seja cumprido. Tenho alguns receios que, pelas metas ambiciosas que contém, possa não o ser. Por exemplo? Quando se diz que a economia vai crescer 1,5%, depois dos crescimentos anémicos que temos tido, quando a própria União Europeia dá sinais de letargia, quando o mundo corre e a Europa caminha lentamente, quando a própria Alemanha dá sinais de algum abrandamento, quando a Europa, a União Europeia, a Europa, de um modo geral, é o nosso mercado ainda preferencial das exportações. Com o motor das exportações a abrandar, eu gostaria que crescêssemos até 2%. 1,5% será insuficiente para resolvermos os nossos problemas estruturais. Mas, se tal não acontecer, tenho dúvidas que se cumpra este orçamento. Na parte fiscal, naquilo que diz respeito nomeadamente às famílias com algum desagravamento que é prometido, há condições para o cumprir ou acha que são promessas eleitoralistas? Acho que há alguma possibilidade, até porque se pensarmos que vai ser possível, com a atribuição de automóveis ou não, que todas as faturas, não apenas reparação automóvel, restauração, mas um leque maior de benefícios, de deduções com despesas mais alargadas, tem aí alguma receita, tem alguma dedução fiscal acrescida. Já a sobretaxa que todos desejávamos
que fosse gradualmente reduzida e desejavelmente extinta. Essa só vai ocorrer em 2016 se a arrecadação fiscal atingir de determinada meta e só a partir dessa meta é que o delta, o diferencial, vai beneficiar reduzindo em sede de IRS. Acho que é possível manter essa promessa, atingir esse objetivo, mas eu gostaria mais para dar algum alívio às famílias que a sobretaxa, aliás, seguindo a recomendação da Comissão de Reforma do IRS, nesse sentido que a sobretaxa fosse eliminada. Domingos de Azevedo, a sua opinião, este orçamento é execuível e de facto representa algum benefício para as famílias e as empresas, ou depois a fiscalidade acaba por compensar negativamente outros aumentos de impostos e o conjunto é execuível ou não? Faço minhas os comentários do Sr. Presidente da CIP, o Sr. Engenheiro António Saraiva. Há aqui algumas contradições nos números do Governo. Indiscutivelmente, quando faz uma previsão de crescimento de 1,5, contrariamente a todas as tendências que neste momento temos a nível internacional, quando faz aqui assim, uma previsão do aumento das exportações de 4,7, sensivelmente, se a não me traiçoa, contrariamente também às tendências que têm verificado nestes últimos tempos, eu penso que, é assim, nos números está tudo certinho. Porque eles são feitos à medida exatamente daquilo que se quer. Isso é que eu perguntei, vão ser cumpridos? E porquanto penso que vamos ter imensa dificuldade a cumprir isto. Eu quero acreditar na boa vontade das pessoas e quero acreditar que daqui vai resultar melhor vida para os portugueses. Mas, infelizmente, este orçamento não revela nada disso. E é um orçamento que não tem nenhuma novidade. É um orçamento, é mais do mesmo do que vem do passado. Mas quando se permite o alargamento de deduções com outras despesas no ambiente familiar... Se lhe sair a sorte grande, vai ter muitos milhões de euros à sua distribuição. Se lhe sair o euro milhões, vai ter muitos milhões de euros para poder gastar. Nós falámos de governar que não entravam e agora entram. Nós falámos em governar um país. E também o quociente que deixa de ser pelo casal, portanto conjugal, passa a ser familiar. Isso objetivamente são ganhos, não é? Eu não sei, porque na proposta do Governo não vem nada disto. Está bem, há de ser anunciado eu tenho que analisar a proposta do Governo. Porque se é para analisar a proposta do IRS, vamos lá ver que tem muitas contradições e muitas injustiças. Mas estamos aqui a analisar é o orçamento. E o que eu vejo no orçamento do IRS é praticamente nulo. O que aqui tem. E o que vejo no orçamento em termos de alterações fiscais é praticamente nulo. É a continuação do passado. É continuar a fazer o reequilíbrio da estrutura económica do país com base na receita. E não há aqui uma única referência à redução da despesa. E eu pergunto, o que é feito das parcerias público-privadas? Continuam a render os 17%? Que estavam garantidos. E posso dizer-lhe que a contribuição do serviço rodoviário, que é para pagar esses negócios, até aumenta. Portanto, por aí já tem uma resposta. Zé, se me permite, eu acho que este orçamento tem laivos de imoralidade. E laivos de imoralidade porquê? Agora, resumidamente, e depois a seguir já vai resumidamente. Laivos de imoralidade porquê? Quando se pede às famílias, aguentem os cortes. Deixem, por vezes, de percam as vossas casas, porque vocês têm uma grande taxa de rendimento que têm que pagar de impostos, ficam sem capacidade para pagar as vossas casas, regressem às origens, muitos delas atrás dos montes, aos pais, aos avós, para continuar a alimentar as famílias. Num orçamento em que muitos dos estudantes têm que deixar de estudar no ensino superior porque os pais não têm condições de os manter a estudar. Chegar aqui assim, despoduradamente, acho que isto é uma vergonha. Chegar ao IRC e propor uma diminuição de 23% para 21%. Eu quero aqui clarificar, eu vivo dos empresários. Eu tenho gabinetes de contabilidade e vivo dos empresários. Acha que há uma descompensação? E se os empresários estiverem bem, eu também estou bem. Mas acho que se está a pedir demasiado a uma determinada classe de rendimentos do país, e essa classe são quem vive do seu trabalho, e se está a menosprezar exatamente esse esforço e a usar uma situação que eu, sinceramente... O que é que nós vemos na execução de 2014? Só muito rapidamente para isto. Permita-me só os outros que os 2 pontos percentuais do IRC resultam da reforma do IRC iniciada o ano passado, que mereceu uma ampla aceitação, quer partidária, trate-me pelo nome, por favor, quer partidária, quer social, António, só muito estamos a cumprir a reforma do IRC. Muito rapidamente, não tenho a minha cabeça vendida a nenhuma classe partidária, só tenho vendido a uma coisa, a minha própria consciência. Acho que todos nós. Aquilo que foi feito
à volta desta na mesa. proposta de reforma do IRC, que seja dito olhos nos olhos, foi um grande favor que fizeram aos grupos económicos Tá bem, mas do país. tem lá um E ponto limite final. para Porque se pegar, faturação superior a determinado se pegar, por valor. exemplo, na reforma do IRC e aplicar às pequenas e médias empresas, faça as contas e diga-me qual é o resultado que advém da IRC. Mas há uma Por tendência definição, e porque não tem, temos se calhar, que atrair mais lucro investimento, suficiente. e se não caminharmos no sentido de uma Mas, reforma António, fiscal, tudo bem. a atratividade do António investimento Saraiva, não tudo concorre. bem. Só que eu vejo não podem estender o debate agora, porque senão os outros participantes não falam. Manuel Caldeira Cabral. Veja a receita de 2014 do IRC e a receita do IVA, que será naturalmente indexado ao volume de negócios e crescimento das empresas, e vai-me desculpar. Não tenho a confirmação do que me acaba de dizer. Veja o IRS subir 35% de 2012 para 2013 e em 2014 subir quase 8%, e veja o IRC que está acima, está abaixo, muito abaixo da média que foi programada, e veja um IVA a subir 3,7%. Já vamos voltar a esse E por isso vamos a números são números e este ponto final, orçamento não é execuível ou não e tem aspectos positivos ou não? Eu penso que este orçamento tem vários riscos. Alguns já foram aqui referidos. Eu não penso que um crescimento de 1,5% seja impossível de atingir. Espero que se atinja esse, e se puder ultrapassar seria ótimo, mas não é uma meta de crescimento que eu consideraria prudente. É uma meta que, na melhor das hipóteses, é possível atingir, depende muito de como evoluir a situação na União Europeia, mas não é muito prudente. Tal como num contexto em que, infelizmente, as exportações têm estado a abrandar, colocar como meta para as exportações uma aceleração das exportações é também um certo otimismo que não sei se a realidade europeia pode sustentar. A realidade europeia pode mudar para melhor, esperemos que sim, e aí será sustentável, mas há riscos aí. Há outros factos aqui interessantes, quer dizer, apesar do consumo acelerar e do investimento acelerar, as importações desaceleram. É uma coisa interessante que eu teria que perceber melhor como foi feito o cenário macro. Será assim, não é? Não é muito consistente. Normalmente, quando o consumo e o investimento aceleram, isso gera uma aceleração das importações, embora talvez tenha a ver, possa ter a ver com a redução de alguns preços de matérias-primas, mas, mais uma vez, esperemos que deixam, mas não é certo que aconteça. Isso uma parte. A outra parte, parece-me que há aqui coisas no orçamento que são muito concretas. O aumento da receita, por exemplo, no setor rodoviário, quer pelo imposto sobre produtos petrolíferos, quer eventualmente nos impostos sobre a circulação automóvel. Há várias outras coisas destas que são muito concretas e que se percebe como é que vão ser concretizadas. Há depois coisas muito vagas. As poupanças várias nos ministérios foi algo que este Governo nunca conseguiu fazer. Essa é que eu acho que é a parte quase impossível de cumprir do orçamento. Eu não sei se é impossível de cumprir. Com mais pormenor, gostava que fôssemos a isso. Mas este Governo, nos anteriores orçamentos, teve sempre reduções, ou seja, este orçamento nesse aspecto é muito diferente dos anteriores, é muito centrado numa proliferação de pequenas medidas aqui e ali, com algumas benesses e alguns agravamentos de impostos setoriais, etc., coisa que não foi feita no passado. Mas, no passado, por exemplo, em 2012, a redução do déficit e a redução da despesa foi inferior às reduções salariais. Ou seja, a outra despesa, esta despesa com estudos, as despesas com os consumos intermédios, aumentou em alguns desses orçamentos. Houve uma dificuldade em controlar a despesa. É verdade que depois o Governo se escudou muito atrás da questão do Tribunal Constitucional, mas mesmo no corrente ano, a despesa estava a aumentar nas execuções orçamentais, antes das medidas do Tribunal Constitucional. Naquelas rubricas em que, à partida, seria fácil fazê-las descer. Não sei se era fácil. Ou que foi dito que era fácil. Mas que era dito e eventualmente era desejável, e foi dito que seria aí que ia descer. E, portanto, eu acho que essa parte eu colocava como riscos desta execução orçamental. E tudo soma para dar o resultado que dá, mas o crescimento económico... A soma do que está aqui são 1.249 milhões de euros de medidas de consolidação orçamental que têm todas estas parcelas
que está a referir, na minha... Sim, só que o que me parece é que algumas parcelas na receita são muito concretas. Algumas das parcelas de redução da despesa são um pouco vagas e, portanto, teremos que as ver acontecer na consolidação, na execução orçamental do próximo ano para acreditar que elas realmente vão acontecer. Outras parcelas, que não são parcelas que se possam somar assim, é o efeito do crescimento económico, pode também, esperemos que aconteça, nesse sentido, esperemos que aconteça, mas eu penso que o valor que está é um valor com algum otimismo e, se não se concretizar, obviamente, um crescimento económico mais baixo condiciona depois a evolução da receita fiscal, etc. E eu penso que é mais por aí que este orçamento tem vários riscos de não ser cumprido. E depois vai depender muito do empenho... em relação àquilo que as famílias possam beneficiar? Vê fatores positivos ou acha que são promessas? As famílias com mais filhos vão beneficiar, as famílias em que as pessoas bebem um copo ao fim da tarde e fumam um cigarro depois de vir do trabalho, nem tanto. As que andam mais de carro também não tanto. Mas eu penso que nesse aspecto... do imposto verde... Sim, não há economia. Não é um orçamento que, ao contrário do que foi do ano passado, com um forte agravamento fiscal, não é um orçamento que tenha um grande agravamento fiscal, mas eu, olhando para aqui, terei que ver depois como é que é a execução e como é que também evolui a economia, porque também não é certo que seja um orçamento que baixa sequer ou que estabiliza a carga fiscal. A carga fiscal provavelmente ou vai aumentar um bocadinho ou descer um bocadinho. Depois, os efeitos de devolução depende muito também da capacidade de melhorar a eficiência da máquina fiscal. Muitas das medidas de eficiência da máquina fiscal têm normalmente resultados muito fortes no primeiro ano e depois continuam a ter alguns resultados. Às vezes, depois, a própria sociedade, infelizmente, adapta-se e, às vezes, também os ganhos marginais começam a ser menores, apesar de... E esperemos que ainda haja ganhos, mas a ideia de que vai haver muitos ganhos e que isso vai gerar uma grande devolução é uma ideia, mas está muito por provar e os bons resultados conseguidos este ano, e há que os reconhecer, os bons resultados conseguidos no aumento da eficiência fiscal e na redução da fraude fiscal, são bons, mas não são obrigatoriamente reprodutíveis em mais e mais para os anos seguintes. E, portanto, nesse aspecto, essa devolução prometida não só fica dependente de decisões do próximo governo, como fica, que pode ser um governo com muitas formas, pode ser um governo de maioria, um governo de coligação, um governo de uma cor ou de outra. Tempo, também lá íamos mas há essa questão, mas há também a questão de a própria evolução do combate à fraude fiscal. Pode ter os seus limites, esperemos que nos surpreenda pela positiva, mais uma vez. Tiago Caiado Guerreiro, é para cumprir, não é para cumprir? Tem aspectos positivos, tem aspectos negativos? O aspecto mais positivo que encontro no orçamento, primeiro, a descida do IRC de 23% para 21%, que é uma coisa politicamente difícil de se fazer e é uma coisa que Portugal precisa. Nós precisamos de atrair investimento e de criar emprego. Se nós não formos competitivos para o ano, a taxa de imposto na Inglaterra vai ser de 21%, a partir de 1 de janeiro de 2015, que é um mercado de 65 milhões de pessoas. A Dinamarca tem 21% já neste momento, ou 21 ou 20, não me lembro. Por isso, países muito mais ricos têm taxas muito mais baixas. Eu, a semana passada, passei grande parte dos dias em Geneve, em reuniões, em bancos, etc. lá, e uma das coisas que senti por Portugal foi interesse. Interesse porquê? Porque nós fizemos uma reforma do IRC e das holdings que atraiu o interesse deles para Portugal. Criámos um regime de residentes habituais que está a atrair fortunas para Portugal e a trazer imenso investimento. Criámos um regime de Golden Visa que está a atrair curiosidade sobre nós e vi interesse. E durante anos e anos e anos eles não tinham interesse nenhum pelo nosso país, tirando têm bom peixe e têm um clima ótimo. Por isso estamos a fazer coisas que realmente no exterior nos estão a dar uma imagem positiva. E quem diz aqui, diz em Londres, diz nas outras plataformas. Portanto, olhando para o orçamento, este aspecto da redução dos impostos sobre os lucros de 23 para 21 é positivo. É importante. E já agora, relativamente às grandes empresas pagam não sei quantas derramas mais e chegam aos 30 e não sei quantos por cento. Eu acho que porque há um limite acima do qual, de lucros acima do qual já não se aplica aos 21%, aplicam-se agravamentos sucessivos de derramas, não é? Mas nós temos que tornar isto mais competitivo. Agora, eu sou defensor de impostos baixos, também sobre as pessoas. Sim, e em relação a isso, há aqui algum desagravamento ou isto é mais um conjunto de medidas que não são efetivamente consistentes? Este quociente familiar de 0,3 por cada dependente é efetivamente um desagravamento, não vem beneficiar as famílias com filhos, vem repor
a situação que tinham antigamente, porque as famílias com filhos nos últimos 3 anos foram as mais penalizadas, porque deixaram de ter despesas, de deduzir despesas com saúde, educação, o que quer que fosse, com os miúdos por causa dos duplos limites no sistema. As pessoas ainda não perceberam, mas não vale a pena guardar as despesas de saúde e educação, não deduzem praticamente nada, deduzem 20 e poucos euros na média, não é? Por isso as pessoas não fazem ideia nenhuma. E se querem saber, até pagam muito mais, porque basta não terem uma fatura para pagarem 150 euros de multa e mais não sei quantos juros em cima. Por isso acaba de ser mais caro tentarem deduzir do que não tentarem deduzir. O Estado ainda acaba por ganhar com isto. O que eu vejo assim de maior risco nisto é a despesa. É porque a despesa ou os cortes prometidos na despesa? Os cortes na despesa, não é? Mas quais que isto é cortes em despesa virtual, porque não está bem designada, não está bem definida, não há um objetivo claro sobre como é que vamos cortar esta mesma despesa. E o que vimos é que eu acho que é criada margem. Esta coisa dos impostos verdes, não é que é uma coisa muito interessante, porque era suposto ser fiscalidade verde, mas é imposto por dentro. E é imposto bastante violento. Eu acho que há aqui uma margem que pode acontecer durante o próximo ano para equilibrar as contas de aumento de imposto, especialmente sobre o gasóleo e a gasolina, porque o preço do petróleo está a descer. Sim. E com o shale oil e shale gas e o excesso de produção provavelmente continuará a descer. E aí pode haver uma correção com subidas sucessivas de preços para equilibrar o orçamento durante o próximo ano. Já está a entrar noutra área que os contribuintes se percebam. Sem que os contribuintes se percebam. É uma maneira muito suave de fazer isto. Aquilo que poderia ser um plano B, que aliás a Ministra das Finanças não rejeitou, caso Bruxelas diga nem pensar se os têm que ter 2,5%, e caso haja uma derrapagem nestes cortes, o que não se efetua, porque alguns deles são, na minha opinião, não realizáveis, nesse caso, aquilo que está a dizer é que pode acontecer uma subida subreptícia, quase sem nos apercebermos, de tributação sobre esses produtos, combustíveis e fiscalidade automóvel e por aí fora, de modo a que a receita se componha. Eu acho que sim, aliás, porque pelo menos as perspectivas que tenho visto no preço do petróleo é de manutenção em preços relativamente baixos e pode ser feito um processo de acompanhamento sucessivo de, conforme se vão verificando as descidas, vamos tendo uns aumentos sucessivos no preço. Cá estaremos para denunciar isso, se não for claramente. Mas isto é uma coisa que se passa de forma... Não, mas os jornalistas foram a esse trabalho, não se preocupe. Passa de uma forma particularmente discreta nas pessoas. As pessoas não se apercebem disto. E cada 2 cêntimos subidos nos combustíveis é um aumento de receita extraordinariamente elevado. Para a discussão do facto dos preços não terem descido devidamente quando o produto está a descer. O problema do imposto sobre os produtos petrolíferos é, se isso não for acompanhado por Espanha, as pessoas apercebem-se por essa via. Os diferenciais face à Espanha encurtaram-se nos últimos anos, porque Espanha usou mas o fenómeno do cross-border shopping mesmo acaba por ser local, não, sim, não é assim tão grave, mas sinaliza, é mais essa a ideia. Mas já representa algum valor. António Saraiva. Temos caminhões cheios de combustível para as empresas de transporte, se alimentam em Espanha e depois têm estoque. Este tema daria para um outro programa. Pergunto-lhe, se houver uma necessidade de um plano B, e que seja um plano B que passe por aumentos de impostos e não esta solução imaginativa e surrepetícia, mas, por exemplo, voltar a discutir-se a necessidade de aumentar o IVA. Isto seria muito complicado de acomodar, até do ponto de vista da percepção da população, não só das empresas, mas como das famílias. Seria, obviamente, porque quando nós temos alguns setores que pedem a reposição do IVA, nomeadamente a restauração, como sabemos, aumentar o IVA ainda além dos 23% teria efeitos seguramente no consumo e eu não vejo que esse plano B, não vejo necessidade de se ter que chegar a esse plano B. Porque, estávamos a falar da hipótese da má qualidade das medidas de redução da despesa e que Bruxelas exija que sim, mas temos aqui um balancear entre redução da despesa e arrecadação de receita. E se pensarmos que os 530 milhões de euros que estão pensados de redução de despesa em termos líquidos e a arrecadação de receita de 441, a questão do imposto da fiscalidade verde, que é de facto um imposto, nós temos, e escrevemos recentemente ao Sr. Primeiro-Ministro nesse sentido, a alertar para essa questão, nós temos de facto receio que seja mais um imposto que vem sobre as empresas e recordo que a taxa de carbono, se estiver, como está, calculada na base dos 5, tenho que pôr os óculos, peço desculpa porque isto já não vou lá sem óculos, dos 5 euros tonelada de CO2, tem aqui uma receita na ordem dos 95 milhões de euros.
70 milhões de euros das atividades económicas, mas é numa base dos 5 euros por tonelada de CO2. Entretanto, a União Europeia está a pensar a aumentar este valor para 10 ou para 15, o que tem um efeito multiplicador e de arrecadação, se isto não tiver neutralidade fiscal. E recordo, José Gomes Ferreira, que a Comissão de Reforma da Fiscalidade Verde, nesta neutralidade fiscal, dizia que a taxa de carbono sobre o CO2, os sacos plásticos, os transportes, tinha aqui qualquer coisa como 165 milhões de euros, mas eles deveriam ser, esta receita, devia haver reciclagem de receita, 50% em eficiência energética, 25% em redução de IRS e 25% em redução de TSU. Como nada disto, por aquilo que sabemos, está a ser feito, eu receio que efetivamente haja uma arrecadação de receita por efeito da fiscalidade verde que vem compensar a não redução de despesa, porque há aqui outros impostos que amanhã veremos o que é que o Governo vai fazer. A fiscalidade verde tem uma coisa, nos países é utilizada para alterar comportamentos. E aqui não está a ser utilizada, que é para arrecadar receita. Deixe-me já agora dizer isso. Quando o Sr. Primeiro-Ministro diz que não podemos ser fundamentalistas em termos de orçamento e, por isso, a derrapagem dos 2,5 para os 2,7. Sempre abaixo dos 3, obviamente, por razões óbvias. Mas somos fundamentalistas em termos de fiscalidade verde porque nos 28 países da União, só 8 é que têm esta política da fiscalidade verde. Espanha não tem. Não. E foi feita de forma muito progressiva. Nós seremos o nono país a adotar esta política. É evidente que eu não estou a defender práticas que não preservem o ambiente, mas estamos numa economia global, estamos com perversos desequilíbrios nesta competitividade em que estamos envolvidos. Por isso, se não tivermos aqui algumas cautelas e não formos fundamentalistas em termos da aplicabilidade de algumas destas medidas, porque é que Portugal há de ficar bem na fotografia a ser o nono num quadro de 28? E isto é uma economia global e a competitividade resta por estes nomes. A fiscalidade verde é porque é uma fiscalidade bela e relativamente aceitável pelos contribuintes. A fiscalidade verde e as regras ambientais que depois impedem que se invista neste país. É outra história. É uma forma de acabar com a indústria toda em Portugal. A questão tem que ser ao contrário. A fiscalidade verde, se fosse bem feita, não deveria ser um esquema só de agravamento, deveria ser um esquema de bónus maus e se fosse ligado à questão da competitividade, devia, em alguns casos, agravar, de facto, a fiscalidade sobre o consumo, principalmente de bens que são nocivos para o ambiente e que são importados, mas devia, ao mesmo tempo, no lado das empresas, atuar ao contrário. Atuar beneficiando as empresas que têm que cumprir normas ambientais que as suas concorrentes, principalmente extracomunitárias, mas em alguns casos mesmo comunitárias, não têm que cumprir. E se houver o acordo transatlântico, vamos com os Estados Unidos, vamos estar a concorrer com os Estados Unidos que têm normas ambientais muito mais... Eu penso que é desleal e, nesse sentido, quer dizer, eu não digo que toda a receita da fiscalidade verde deveria ser no consumo e depois devolvida, uma parte devia ficar para a Receita Geral do Estado, porque o Estado precisa de receita também, obviamente, e seria uma forma de arrecadar receita que se calhar devia ter sido pensada logo desde o início, quando estava a aumentar os impostos, se calhar alguma parte do aumento dos impostos ter sido aqui não era pior do que ter sido noutros lados, mas uma parte do aumento da receita por fiscalidade verde devia ser devolução para criar incentivos, mas pela via do bónus. A criar incentivos cria-se das duas maneiras. E é só esta ideia de que a fiscalidade verde, no fundo, é uma forma encapotada de aumentar impostos que mata um bom bocado a ideia. E eu penso que é pena, porque a fiscalidade verde poderia ter as suas virtudes. Domingos Azevedo, coisas que dizem respeito diretamente às empresas pequeninas e médias. Olham para este orçamento, o que é que o pequeno e médio empresário diz? Vai ficar Está pior? Cada vez mais tramado. Mas isto é o que ele pode dizer. Neste orçamento também. Vai-me desculpar, Zé Gomes Até agora sabemos que sim. Mas neste orçamento o pequeno empresário também pode dizer em relação a este orçamento é que continua a pagar aquilo que outros não pagam. E eu, com todo o respeito que outras interpretações existam, eu gostava imenso de ter um helicóptero, eu gostava imenso de ter um iate, eu gostava imenso de ter essas coisas. Mas nem todos os grandes empresários de Portugal têm isso, o grande problema que se coloca aqui é todos nós integramos uma nação. Todos nós temos o mesmo conceito de cidadania. E porquê é que eu peço a determinados setores de rendimento um esforço acrescido e a outros não tenho problemas nenhums em reduzir esse esforço? E por isso a questão de fundo é uma questão moral. E não venham dizer que vão criar emprego. Não venham dizer que os 11,6 milhões que iam para a Holanda que estão em Portugal. Não estão.
por efeito da participation extension. Não venham dizer que não estão cá. Que não estão cá em Portugal, não estão a dinamizar a nossa economia. Dito de outra maneira, eu acho que isto que é imoral e toca exatamente... Mas também não encontra neste orçamento... exatamente as reias da normalidade. O que tem acontecido até agora eu percebo, mas neste orçamento não encontra um agravamento específico sobre cada uma das PPE. Já está no que vem de trás. O que me diz é que não desagravou. Porquê que um empresário, quer ver um exemplo, porquê que um empresário em nome individual que tenha um estabelecimento na Suíça ou que tenha um estabelecimento em Angola... não há de poder usar a participation extension Temos de traduzir isso para os espectadores, que é para eles perceberem como é que ele há de deduzir ao seu rendimento os rendimentos obtidos noutros países, por exemplo, e só uma sociedade é que o pode utilizar. Mas pode constituir uma sociedade por €1 na internet. Eu não estou a dizer que não pode constituir sociedade. Estou a dizer e já beneficia da participation extension. Estou a dizer que trato diferencialmente rendimentos com a mesma natureza e trato diferencialmente consoante o enquadramento jurídico do exercício da atividade. Isso é ilegal. Só dizer uma coisa. Isso só para dizer que esta reforma do IRC foi muito bem direcionada em determinados objetivos, e eu olho para a execução do orçamento de 2014 e o que é que eu vejo? Dizem-me assim, vamos ter a mais ou menos receita de IRC. E eu vejo o IRC cá para baixo a cair de uma maneira estrondosa. Vejo os impostos sobre o rendimento a continuar a aumentar de uma maneira... a dizer que são as grandes empresas que não pagam e as pequenas que estão porque assim, as pequenas empresas não têm lucros, infelizmente. Então, essas já não estão a pagar IRC por natureza. As pequenas empresas, infelizmente, não têm lucros. É que pela primeira vez... Porque não têm lucros, as medidas não lhes são aplicadas. Mas vamos exatamente aqui... Para concluir, por favor. Para concluir, falou-se aqui no IRS. Eu não gostaria de falar no IRS, gostaria de falar no orçamento. O que eu vejo no orçamento é uma coisa muito simples. O IRS há de vir. Porque o que está do IRS, acho que é uma contradição absoluta de tudo que até hoje nós concebemos de IRS. Aplicar o flat taxation, um sistema flat, na dedução para efeitos do rendimento, é a pior coisa que se vê, não vejo isto praticamente em país nenhum. E contradiz toda a filosofia de sustentabilidade do IRS, e contradiz toda a nossa tradição, e contradiz uma coisa muito simples. Andamos a pagar 60 milhões de euros, parece-me que é por ano, ou 100 milhões de euros, para andar a fazer sorteios na televisão para quem envia faturas. E andamos, por outro lado, a criar sistemas que dizem, olha, você não precisa ter faturas. Nós consideramos aqui automaticamente uma dedução automática. Mas atenção, que o que está previsto é o contrário. Pois é, estou a dizer. É agora haver a apresentação de faturas para fazer dedução. Não era essa a proposta. Não, mas essa não foi aceita. Garanto-lhe, mas ainda bem que segura que a SIC obteve todas as despesas do agregado, praticamente todas vão contar. Extraordinário. E não há dedução fixa, passa tudo a ser através da mas se assim for espetacular. Então, isso está de acordo. Veio o princípio, veio repor o nosso princípio. Há um elemento que nos está a passar, há um elemento muito rapidamente há um elemento que nos está a passar e que é o aumento do salário mínimo nacional vai ter um efeito significativo no que respeita à diminuição da receita da taxa extraordinária. Porque o salário mínimo nacional sobe dos 485 para os 505 e é só a partir dos 505 euros que arranca a aplicação da taxa extraordinária. Isto é muito importante, porque há aqui uma franja muito significativa de pessoas que acabam por beneficiar desta alteração. Não vamos ter tanta dedução como aí temos um desagravamento, não é? Aí temos uma melhoria das pessoas com menores rendimentos, o que é uma coisa justa. Mas pronto, mas não falamos nisto. Mas no participation exemption, só chamar a atenção de uma coisa. Nunca houve, em reforma fiscal nenhuma, o que foi feito agora. Alguém que constitua uma empresa por €1 e que invista através dessa empresa tem direito à participation exemption. E dando só os grandes grupos... sociedade. Só os grandes... Sociedade, mas com €1 faz uma sociedade. Só se for sociedade. E dando só os grandes grupos tinham capacidade de constituir Estamos a ter uma discussão muito técnica para concluir. Doutor Caiado, a questão só muito rapidamente. Então é assim. Isto é muito simples. É muito técnica essa discussão. É a diferenciação entre exercer uma atividade numa sociedade ou exercer individualmente. Muito bem. Se estiver a ouvir, precisa descodificar todos esses elementos. É por isso que eu não posso prolongar esta discussão, porque senão fica muito hermética. Senão fica destinado a um público-alvo muito restrito. António Saraiva, diga uma coisa. Há uma coisa muito importante que é fundamental para a atividade empresarial e económica de um país. Governabilidade. E confiança. E agora? E a partir de 2015? Se calhar, junho, julho, já estaremos a olhar para um orçamento que não é execuível
ou haverá antecipação de eleições ou não haverá, e depois, havendo antecipação de eleições, quem é que ganha e se ganha com a maioria absoluta e como é que vai ser? Voltamos atrás? Isto é, voltamos a um risco de um segundo resgate ou de uma não resolução destes problemas todos? Qual é a sua perspectiva? Obviamente todos desejaríamos que Portugal não voltasse a um segundo resgate ou a ser intervencionado com o programa de ajustamento. Mas depende muito da maturidade que viermos a revelar, quer os partidos políticos em termos de entendimentos em sede parlamentar, quer todos nós, cidadãos, em termos da cidadania, que o meu amigo agora lançou o livro e passa aqui a publicidade não se faz publicidade desta revolução que se quer televisão não podem fazer que é necessário, mas não é o pivô, sou eu que estou a fazer. Mas eu não posso, não é esta revolução que se tem que fazer na cidadania. Há aqui, de facto, um conjunto de práticas que têm que ser alteradas, porque não vamos entrar em detalhes se vamos ter eleições ou se não vamos ter eleições. Eu sou o defensor que os períodos que a legislatura deve durar até ao fim, devemos ter essa estabilidade e, por isso, acho que a governabilidade é essencial para os sinais externos de quem nos observa. O Tiago há pouco dizia que começam a olhar para nós sobre alguns aspectos de atratividade. Nós temos que gerar confiança na economia, temos que gerar confiança no investimento. Mas isso é uma declaração de intenções que os políticos costumam fazer. Está a ser gerada, é por isso que eu lhe pergunto, está a ser gerada? É que o Tiago disse-me uma coisa, noutra ocasião, que é muito simples. Sim, senhor, vem dinheiro de fora, pelos programas de Golden Visa e para comprar o que está feito. São empresas já feitas e imobiliários já construídos. De novo, ninguém capa onde estão. Por causa da burocracia, por um lado, e depois de correr mal por causa da justiça que não desbloqueia. Mas essa é a grande revolução que temos que fazer. Mas está em marcha ou não? É isso que eu quero saber. Se está em marcha, se já existe alguma coisa melhor nessa área. Lamentavelmente foram adiadas as reformas que o país necessita e continuamos hoje a solicitar, nós, entidades representativas associativas empresariais, as confederações patronais em sede de concertação social, a solicitar permanentemente isso ao Governo. E provavelmente vamos continuar a fazê-lo ao próximo Governo. Fim de burocracias e melhor justiça. A reforma do Estado foi adiada. A burocracia continua a ser asfixiante. O licenciamento é um calvário. A justiça não funciona, vida os últimos casos, ainda por cima a crescer a questão do sítio. Depois somamos-lhe os juros que são mais elevados do que deviam. Mas esse é o grande desafio que temos pela frente. É isso que o próximo Governo, porque este Governo já não o vai fazer, está em fim de legislatura, já não vai ter ímpeto reformista, isso é aquilo que nós, cidadãos, temos que exigir ao próximo Governo. Então, que seja reformista e ponha esta reforma em marcha. Depois a pergunta é para todos. Vamos exigir isso a António Costa? Não sei se António Costa, aquele que sair do ato eleitoral, que os portugueses, de uma forma madura, consciente e exercendo a sua cidadania e exigindo de facto este conjunto de medidas nos programas eleitorais que nos vierem a ser apresentados, seja a quem for, tem que ter em sede parlamentar uma maioria sólida, seja ela obtida, como o Manuel há pouco dizia, ou por maioria absoluta, no qual, neste momento, com os indicadores disponíveis, não acredito que se venha a obter. Ou por coligação, temos de ter uma maioria parlamentar sólida e um governo de saída dessa maioria, sustentado dessa maioria parlamentar, que tenha um ímpeto reformista e que faça corajosamente as reformas que têm que ser feitas. Manuel Caldeira Cabral, eu vou arriscar dizer que se António Costa ganhar as eleições, e se ganhar com maioria absoluta, ou se fizer um acordo com algum partido, não será uma desgraça para o país. Até porque antevejo o seguinte, todas as ideias que ele esconde sobre a resolução do problema do déficit, sobre o saneamento das contas públicas que ainda falta fazer, na semana ou no mês seguinte estará a desdizer tudo o que disse antes, ou estará a afirmar aquilo que nunca tinha afirmado. Portanto, não acho que seja uma desgraça. Acha que vai ser assim? Qual é a sua opinião? Eu acho que não e espero que não. Acho que ele não vai desdizer. Eu acho que António Costa vai ter que fazer, e isso foi o compromisso que teve, fazer um programa que se vai tornando mais consistente. Que se perceba o que é, que eu ainda não percebi. Não, já se percebeu das ideias dentro do debate interno as linhas gerais. Eu acho que agora para o Congresso terão que ser mais concretizadas algumas dessas linhas e até às eleições eu penso que as coisas têm que ser mais concretizadas e mais trabalhadas. Mas ele está à frente, ainda nem está à frente do partido, mas ganhou as eleições internas há 15 dias. Eu penso que se deve dar tempo e penso que a pior coisa que poderia fazer, de facto, era um programa apressado.
Concordo. Ele vai ter quase um ano para o fazer, portanto... Claro, vamos ver também para o fazer, conforme mas para já estar definido. Eu penso que a questão é aqui não só fazer um programa de consolidação das contas públicas, mas também um programa de reforma do Estado que não seja só isso. Esse é um aspecto importante da reforma do Estado, mas pôr o Estado a funcionar melhor é outro dos aspectos importantes. E muitas das questões que o António Saraiva aqui referiu têm tudo a ver com isso. A Justiça, neste momento, está com problemas que não têm a ver com estar a poupar muito ou pouco, está só a desfuncionar. O sistema de ensino, em grande parte, a confusão que está a gerar, isto gera problemas para as empresas, os pais, quando não têm professores, escolas a funcionar, também não conseguem eles ser produtivos, faltam, há absentismo, etc. Todas estas coisas que estão a desfuncionar, em parte, não têm nada a ver com questões orçamentais sequer ou com poupanças. Mas sabe que uma desburocratização é obrigatório que passe por uma redução das estruturas de decisão do Estado. Porque para um projeto de 24 pessoas a mandar, ninguém manda. E isso ninguém quer. Na minha opinião, nem a CDS, nem PSD, nem PS, nem Bloco de Esquerda, nem PC querem. A verdade é que os melhores quadros desses partidos estão no Estado nesses sítios. A verdade é que o atual Ministro da Economia retomou o programa Simplex, mas o programa Simplex, em certa medida, foi interrompido. Houve algumas partes que não foram, mas foi interrompido primeiro e depois retomadas algumas coisas. A simplificação dos procedimentos administrativos é muito importante e deve continuar. E este Governo deu aí sinais muito contraditórios, tanto nesta confusão da Justiça, como, por exemplo, na parte fiscal, o cumprimento das obrigações fiscais em muitos aspectos foi tornado mais complicado. E acho que há muito trabalho a fazer aí, não é flexibilizando demasiado ou com algum laxismo, mas é importante voltar à carga nesses aspectos. E esses aspectos têm muito a ver com funcionar melhor o Estado, alguns aspectos funcionar com mais autonomia para haver essa capacidade de decisão mais rápida, noutro de melhor articulação, que é uma coisa que também tem faltado muito entre os vários ministérios deste Governo. Estamos de acordo com o que é preciso. António Costa é capaz de executar estas matérias que estamos a falar? O que me parece é muito simples. Basicamente, quem manda atualmente em Portugal são os nossos credores. E nós vamos fazer o que eles disserem. Então, 2 pontos. António Costa vai fazer o que eles quiserem. É isso? Naturalmente que sim, não é? Pois se alguém der 130% do PIB, as famílias juntas, mais as empresas, mais toda a gente, dá 400 e tal % do PIB, nós fazemos o que nos disserem e dançamos quando eles nos mandarem. Na altura em que não dançarmos e não cantarmos como eles quiserem, cortam-nos o crédito e nós vamos para a bancarrota. O que me está a dizer é que fará como François Hollande... E eles sabem isto, sabem todos os políticos. Fará como François Hollande, praticou coisas diferentes do que estavam a fazer, e como Matteo Renzi, que diz que vai falar grosso à Europa, e de repente aparece o Jobs Pact, que é um conjunto... Mas veja a Finlândia... Para flexibilizar tem aquela reunião mistério que até a França tem a reunião e diz vou fazer tudo assim, saem de lá e dizem, bom, no final tem que ser desta maneira. Mas veja a Finlândia, a Finlândia que teve agora um corte de rating por não estar a ter crescimento económico. Portanto, a fórmula que foi seguida de fazer tudo o que os credores queriam resultou em muitas coisas que não deram confiança nenhuma aos credores. Os credores desconfiaram da Europa e da fórmula da Europa. Não desconfiaram tanto da Inglaterra. Eu só estou a dizer que dançar a dança dos credores... Da matriz de dólares desconfiam sempre da Europa. Não lhes interessa nada. Dançar a dança dos credores, há que dançá-la com alguma inteligência. E não foi isso que a Europa fez. E a Europa perdeu muito com isso. Perdeu muito tempo. Exatamente. À burocracia, ao licenciamento e a todas essas coisas, qualquer que seja o próximo governo, se não fizer um enorme esforço para retirar as clientelas que têm dos variadíssimos partidos na máquina do Estado, não há recuperação possível, nem cá nem na Europa. Muito rapidamente. António Costa, se ganhar... Primeiro, acho que o António Costa, se ganhar, irá dar um murro na mesa no meio de tudo isto, irá fazer coisas completamente diferentes. Estou plenamente convencido disso. Primeiro, é uma convicção diferentes pessoal. No sentido do interesse geral das empresas. No sentido de algumas questões que aqui foram levantadas. Ele dá o murro na mesa. Dá o murro na mesa, mas o murro na mesa é para fazer coisas. Não é o murro na mesa para partir dos copos. Mas como? Diga, por favor. Olha, por exemplo, não é só dizer que há uma agenda... O António Saraiva colocou e que tem muito mais a ver, que são muito mais determinantes na cativação do investimento do que é propriamente a taxa do IRC. Que é o caso, por exemplo, da segurança jurídica, é o caso do funcionamento da justiça, é o caso da desburocratização da nossa vida social. António Costa é o homem para isso. Não tenho dúvidas absolutamente nenhuma. Se me pergunta, não tenho dúvidas absolutamente nenhuma. Primeiro, eu também acho que não vai ser uma desgraça. Primeiro fui apoiante dele e segundo, é um homem determinado para fazer as coisas. De certeza absoluta que não irá ter estas indecisões para onde vou, como vou,
toma os caminhos e vai. Mesmo que depois faça uma volta de... Se calhar, depende muitas vezes, um bocado aqui que disse, o futuro é incerto. E nós podemos ter uma visão das coisas, mas teremos que readaptar naturalmente essa mesma visão àquilo que nos rodeia, àquilo que é a nossa volta. Agora não tenho dúvidas nenhumas que há questões que aqui foram suscitadas e que vão ser levantadas. Por exemplo, a questão da justiça. É fundamental. Um empresário que vende e no fim não lhe pagam, e ele está à espera 4, 5 anos de receber o que lhe dão, e o empresário que deve e que acha que não deve, penhora-lhe os veículos, penhora-lhe a empresa, penhora-lhe tudo, ele não pode fazer nada. Por isso, a questão de fundo é a questão do funcionamento das regras de sociedade. A questão de fundo é uma outra questão que aqui foi colocada, penso que pelo professor Caldeira Cabral, e que tem a ver com a necessidade de desburocratizar a nossa vida pública. Nós, infelizmente, nestes últimos 4 anos, já aumentámos de uma forma exponencial a burocracia no funcionamento das empresas. É o envio das faturas, é o envio das guias de remessa, que eu não vou dizer que na nossa tradição não é positivo. Não vou dizer o contrário disso. Só que as empresas ficam de tal forma apertadas no meio deste processo. Também, mas não usa esse raciocínio para dizer que continuassem na mesma a passar uns papéis à mão que depois acabam por desvirtuar. Eu acabei por dizer que não vou dizer que não seria bom, que não seja bom alterarmos um pouco a nossa cultura de cidadania neste domínio. Certo. Atenção, eu acabei por dizer isso. Mas há questões de fundo. Por exemplo, digam-me lá o que é que se justifica que eu esteja a mandar uma declaração para a Segurança Social todos os anos, todos os meses, que se chama DRI, Declaração de Remunerações, e que tenha que, em simultâneo, pegar naquela declaração, acrescentar-lhe mais uma vírgula e mandar o mesmo documento para a Direção-Geral dos Impostos. É que as empresas pagam, os funcionários fazem isto. Bom exemplo, não faz nenhum sentido. Nenhum, claro que não faz. E o próprio Governo tem que quebrar as barreiras entre eles e fazer que a informação circule. E por isso o Simplex, que aqui foi falado, infelizmente parou e fizeram-se coisas muito importantes no nosso país. Pensem, por exemplo, o que é que acontecia há 15 anos quando nós queríamos alterar um pacto social de uma empresa. Pensem, por exemplo, o que é que acontecia há 15 anos quando nós queríamos dissolver uma empresa. Ou quando queríamos criar uma empresa. E o que é que temos hoje? Por isso o Simplex trouxe realmente... Isso, como dizem os mercados, já foi posto a desconto. Temos a olhar para o que falta fazer. Mas este para a frente, para acabar. Continuar com este espírito de simplificação... Pronto, mas eu estava a levar a questão para o lado político. António Costa, sozinho ou em coligação, fará isso tudo. É a sua convicção. A minha convicção é que o António Costa não aceitará este status, este deixar correr, irá questionar estas questões e irá naturalmente tentar encontrar soluções diferentes. É a minha convicção. E se não houver a possibilidade de haver um governo de maioria absoluta, à esquerda, ou em coligação, ou só de um partido, tem que haver entendimentos, António Saraiva. É a velha questão, mas tem que haver entendimentos, é fundamental porque enquadra a atividade económica. Deixamos de ilusões, eu partilho o realismo do Tiago quando diz que nós estamos sob um radar de observação e temos limitações que, quer queremos, quer não, quer estejamos mais alinhados à esquerda ou centro ou à direita, temos que cumprir porque nos endividamos a este nível. E porque nos endividamos e porque a situação é esta, só há uma maneira de sair disto. É promover as reformas e as reformas têm que assentar em 2, 3 legislaturas, 2 no mínimo, para serem estáveis, para darem previsibilidade, para poderem gerar efeito. Elas só são execuíveis, só são realizáveis se tiverem uma ampla maioria partidária que as suporte. Se não houver um acordo parlamentar, chamemos-lhe... Foi o que não aconteceu até agora. Há um governo que decide e que depois... Mas o facto de não existir até agora provou, fez com que acontecessem os erros que estamos a ser vítimas. Não podemos repetir erros. Se há coisa que o homem aprende é com os erros. O ser adulto, sim, deve aprender. Há povos que aprendem mais rápido. Mas é uma teoria que eu sigo, é aprender com os erros. E não cometer os mesmos erros. Por isso, assentar uma estabilidade política com um acordo parlamentar para as reformas que são necessárias e urgentes para pôr o país no crescimento económico. Porque se não colocarmos o país na senda do crescimento, não resolveremos os nossos problemas, nem com orçamentos, nem com outras. Nós temos que crescer acima de 2%. Manuel Caldeira Cabral. Eu sou muito favorável aos entendimentos, mas é preciso trabalhá-los, é preciso fazê-los de uma forma, por exemplo, os americanos fazem muito comissões bipartidárias e há imensas das leis importantes americanas que têm 2 nomes, o de um senador republicano e um democrata.
O que este Governo tem feito, em alguns casos, aparece com leis a despropósito e, noutros casos, faz comissões completamente fechadas que fazem o trabalho todo e depois diz agora vamos fazer um consenso sobre o que já está feito. Isso não é uma forma séria de trabalhar consensos. Não é uma forma séria sem partilha de informação anterior, melhor sem do que fazer comissões e não decidir como muitos faziam. Tudo bem. E o que eu penso que é preciso neste momento não é só esta discussão, é também mobilizar o país para produzir mais, mobilizar o país para gerar uma nova confiança nos seus agentes, etc. E mobilizar também os estrangeiros para virem investir para Portugal, em setores produtivos, com investimento direto estrangeiro na indústria e não só estas coisas de investimento financeiro que trazem capitais para Portugal, são úteis, mas não são a solução. São paliativos, não geram emprego. Senhores, exatamente. Já não houve tempo para sugestões de leitura, nem sequer para passar as reportagens sobre o orçamento que eu tinha intenção de transmitir. Acabou-se o tempo. Por mim foi muito interessante. Muito obrigado a todos. Até para a semana. Boa noite.